quando uma sequência é uma PA? Ninguém. Vai ver, eu não tô ouvindo ou vocês não estão me ouvindo, né? Professor, Opa, PA seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por aí, isso aí. e Qual é a lógica, a regra? vai aumentando em um e um. Nesse seu exemplo, mas de maneira mais geral. Acho que são os números inteiros. Não necessariamente. Hum, O Sempre número que você vai aumentar de um para são a outro tem que mesma sempre ser o quantidade. mesmo. Isso. Ó, o que aumenta, na verdade, não necessariamente aumenta. Pode diminuir. Mas o que muda de um termo para outro, a gente chama de termo, né? Então aqui, ó, nós vamos ver o exemplo ali do nadador. Ele vai fazer um treino, daqui a pouco a gente lê. Aí tem aqui o dia 1, dia 2, é o primeiro termo, o segundo termo. Quanto que dá em travessias? Quantas vezes ele atravessa a piscina? No enunciado ali desse texto tá um pouquinho confuso. Sei lá, às vezes quantas piscinas ele nada. A piscina é a mesma, é quantas travessias, né, ele faz. A gente vai montar aqui, ele sempre faz 6 a mais do que o dia anterior. Isso é uma PA, porque eu estou modificando de um termo para outro a mesma unidade sempre, a mesma quantidade de unidades. Nesse caso, 6. Você podia diminuir. Ele começa, no primeiro dia ele faz aí 45 travessias, e aí ele vai diminuindo uma por dia. Então, por exemplo, ele é para 43, né? Isso aqui é uma PA. Ah, todo dia ele faz a mesma quantidade, o treino é igual. Isso é uma PA. Por quê? Porque eu estou aumentando de 0 em 0. Não muda. Agora, se aqui virar 46, já não é mais uma PA, né? Não ficou certinho. Beleza. Já tínhamos falado disso aí, já vimos até as duas fórmulas que temos. Vamos ver oficialmente agora. Isso aqui é bem tranquilo. Vamos ler esse exemplo aí. Um nadador planejou seus treinos lá na página 13, hein? No tópico. Para os próximos 30 dias da seguinte forma. Treino para 30 dias. No primeiro dia nadará 45 vezes o comprimento da piscina. Então ele fará 45 travessias. E a cada dia 6 travessias a mais do que no dia anterior. Certo? Então começa com 45 travessias e aumenta 6 travessias a cada dia. Letra A. Para descobrir quantas piscinas ele nadará no terceiro dia, o que é necessário fazer? De conta mesmo. O que a gente tem que usar para descobrir quantas ele vai nadar no terceiro dia? A função, professor, você quer dizer? Já é mais específico para a função mesmo. A resposta aqui, ó, o Thiago respondeu 6 vezes 2 mais 45. Perfeito. Porque é o que está dizendo a resposta assim, ó, o que ele quer, né, que a gente descubra, que a gente fale. Precisamos somar quantas vezes as 6 travessias se eu quero descobrir no terceiro dia, ele vai aumentar quantas vezes o número de travessias? Para o segundo dia ele aumenta uma vez, para o terceiro ele aumenta duas. Por isso que o Thiago falou, precisamos somar duas vezes 6 travessias. Porque cada vez que ele aumenta é de 6 em 6, ele não vai de 1 em 1. Ele vai de 6 em 6. Mas precisamos somar isso. Precisamos somar duas vezes 6 travessias ao número 45. Ou seja, em matematiquês, né? Precisamos fazer exatamente como o Thiago colocou lá no. Escreveu para mim lá. 2 vezes 6 mais 45. Isso aqui ele nem pediu quanto que dá. É só o que nós temos que fazer para encontrar. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 6, 12, mais 45, dá 57.
Ele vai atravessar 57 vezes a piscina. Beleza. Mas ele não nem pediu o resultado. Porque aqui ele quer a lógica. Olha o que é isso aqui, ó. É isso que a fórmula mais comum que tem da PA, que é a do termo geral. Quanto vale o termo geral? Nesse caso, o terceiro termo. Quando eu falo geral, é que eu descubro qualquer um. Agora eu quero o específico, eu quero o terceiro. Como é que eu descubro isso? Depende de onde eu tô. Ó, eu tô no primeiro, porque eu sei o primeiro. Eu vou usá-lo como referência. Tá, então tá aqui. Depende para onde eu quero chegar. Ah, eu tô no primeiro, eu quero chegar no terceiro. Lembre-se do tabuleiro. Você tá na primeira casa, quer chegar na terceira casa, você só tem que avançar duas. Não são três, cuidado. Você sabe disso. Mas qual é o tamanho do meu passo? Beleza, eu tenho que dar 2 passos a partir lá do 45, mas qual é o tamanho dele? É 6. Pode pensar em 6 metros, aqui no caso é 6 travessias. Mas é como se fosse, você vai dar 2 passos de 6 metros a partir da marca de 45 metros. Em que marca você vai chegar? Isso aqui vai dar 57. Então aqui daria para colocar já aqui, ó, 57. Essa é a lógica da fórmula que a gente vai ter depois. Eu vou colocar aqui, vocês vão me ajudar a escrever de forma geral, né, sem usar número 6, 45 para qualquer exemplo de PA que tem. E para o quarto dia? Precisamos somar então quantas vezes? É o mesmo padrão ali, né? Só muda um número. Para o quarto dia, se eu estou no primeiro, em relação ao que eu estou no primeiro, tá? Não no terceiro. Vamos dizer que eu estou no primeiro. Eu tenho que somar uma vez para chegar no segundo dia, 2 vezes para chegar no terceiro, 3 vezes para chegar no quarto. Então, para o quarto dia, precisamos somar 3 vezes 6 travessias ao número 45. Então é a mesma coisa aqui, só que em vez de 2 é 3 vezes 6. Dá 18, vai dar o quê? 63 travessias. Que é isso, cara? 57 participantes. Vocês são demais. Fechou. Você entendeu essa lógica aí de tabuleiro? Acabou o problema mais difícil, eu acho, da PA. Assim, porque todo o resto, tirando a soma também a gente já viu, né? Aquela fórmula, aqui ó, essa lógica aqui também é de PA, que eu vou somando dos extremos e tal. Isso aqui não tem nada a ver com isso, vamos dizer, bem diferente essa lógica da soma. Mas tem muita coisa que precisa disso aqui, ó. A parte de interpolação e a maioria dos problemas exigem que vocês entendam essa lógica aqui. E depois eu vou mostrar a fórmula certinho. Mas eu falei pra vocês, a única pegadinha é você se confundir. Ah, eu quero achar o terceiro dia, então eu uso 3 vezes. Não. Se você quer achar o terceiro dia, depende de onde você está. Ué, se eu já tô no segundo dia, eu já sei quanto que é aqui. Eu quero achar do terceiro, você só tem que avançar uma casa. Não é sempre uma menos, né? Depende de onde você tá e onde você quer chegar. Isso a gente vai usar logo na página 14 também. Um exemplo assim. Pô, se eu já tô na 8ª casa, eu quero chegar na 11ª, eu tenho que avançar só 3. 11 menos 8. É só uma subtração. Beleza, Henrique. Enquanto isso, vou deixar aqui ó, na tela. B. Para descobrir quantas piscinas ele nadará no 8º dia, quantas vezes devemos somar a quantidade de 6 piscinas, de 6 travessias? A gente viu. Ué, para descobrir o terceiro dia, precisamos somar 6 ao 45 2 vezes. O que é esse 2 aqui vezes 6, né? É 6 mais 6. Por isso que aparece 2 vezes 6. Você está somando 6 2 vezes ao 45. E para o 8º dia, são necessárias quantas? Se eu estou lá no primeiro. Quantas casas eu tenho que avançar para chegar ao 8º? 7, né? 7. É só fazer 8 menos 1. Você faz o destino menos a origem. Pronto. 8 menos 1. 7 vezes. Então, se você quiser descobrir quantas, e a gente vai ter que descobrir aqui, é só você fazer 7 vezes 6 travessias, e daí soma com os 45 do início, porque ele parte de lá, né?
Aí a C já começa a generalizar, ó. Vai fazer parte da fórmula depois. Nós já até usamos essa expressão aqui em algum outro exercício. O que é possível afirmar a respeito da quantidade de vezes que devemos somar 6 travessias para encontrar o total de travessias de um dia, N qualquer? Ué, terceiro dia, somamos 2 vezes. Quarto, 3. Quinto, 4. Sexto, 5. Aí vai lá pro oitavo, 7. E pro enésimo, qual é a lógica então? Para o enésimo, deixa eu falar assim, ó, enésimo, dia N, para o enésimo dia, é preciso somar quantas vezes as 6 travessias? N menos 1. Fechou. Eu tô sempre tirando 1, porque eu começo do primeiro dia. Aqui sim, né? Eu tô começando sempre daqui. É minha base, a única informação que eu tenho é concreta assim, de travessias, quantidade de travessias. O resto eu tenho que calcular. Então, começando daqui, para eu chegar no dia N, eu tenho que fazer N menos 1, como a gente fez com todos os outros. Esse 2 é 3 menos 1, esse 3 é 4 menos 1. Aquele 7 ali é 8 menos 1, tá até ali na fórmula. Aí o Thiago já mandou até a fórmula completa aqui, ó. Que ele deve pedir, mas não pede. Acho que ele pede bem depois. Não, nem isso. Vamos fazer então a fórmula completa. Vocês podem... Não, pede sim, né? Na D. Não, pede não. A D é só tabela e para calcular valores específicos. Não, vamos completar essa C aqui fazendo a fórmula. Como o Thiago mandou ali para mim. É preciso somar N-1 vezes a quantidade de 6 travessias ao primeiro dia. Ao número 45. Relativo ao primeiro dia. E aí, qual é a fórmula então para eu encontrar a quantidade, esse AN, o que é o AN? É a quantidade de travessias no dia N. A1 é 45. Quantidade de travessias no dia 1. A2, a gente não calculou ainda, mas vocês sabem que é 6 a mais. É 51. E vai aumentando de 6 em 6. Então, qual é a quantidade do AN? Vamos ver lá no bate-papo. Isso aí, Thiago, nem falei nada. Tá certinho. Vamos deixar do jeito mais comum que eu vou colocar aqui. E aí, sugestões? Só o Thiago mandou aqui, vamos ver. Mais alguém? E aí, Paulão? A gente tá tentando descobrir aqui, ó, Paulo. Um exemplo aqui da piscina. Não sei se você entrou agora só ou entrou de novo, tinha caído. Mas pensa assim, ó. Você vai começar um treino de natação. Começa com 45 travessias. Você vai atravessar a piscina 45 vezes num dia. No segundo, você vai aumentar 6. Você vai atravessar 51. E depois no terceiro, mais 6, 57, e por aí vai. Eu quero descobrir, por exemplo, sem fazer de um em um, que eu não sou tonto, quantas, inclusive ele pede, né? Quantas piscinas, quantas travessias você vai fazer no 19º dia? Eu não vou ficar 45, 51, 57, 63, aí 69, aí 75. Eu não vou ficar fazendo isso aqui até o 19 não, né? Então, como é que é uma fórmula e uma lógica que a gente pode usar? O Bruno mandou aqui, certo também. Eu sempre começo do 45 e somo com alguma coisa. Que coisa é essa? Acabamos de falar aqui, né? Eu somo N menos 1 vezes o 6, que é a quantidade de travessias. Deixa eu ver se esse aqui é o mais comum mesmo. É. Certo. Isso aqui, tranquilo com esse 45, esse 6, de boa, né? De onde surgiram. Porque nós fizemos na A e na B e na C. Usamos todas essas lógicas aqui. O 45 está sempre presente. Pensa que é a sua casa de partida. O 6 é o tamanho do passo que você dá. E o N-1 é a quantidade de passos que você dá. Podemos até colocar assim, ó. Destino é igual a origem mais número de passos vezes tamanho do passo. Olha aí. É ou não é? É.
É isso aqui. Isso aqui em qualquer lugar da vida, né? Você tá num lugar que quer chegar em outro, vamos dizer que o seu passo é sempre do mesmo tamanho, depende desse tamanho e da quantidade de passos que você dá para chegar lá. É isso que diz essa fórmula aqui. Já vamos generalizá-la, e vocês podem deixar isso tudo na C também, do lado aí, sei lá, que logo ele vai trazer essa fórmula. Mas já que já estamos usando essa lógica aqui, sem usar 45 ou 6, o 45 é o que nesse exemplo aqui? Como é que eu poderia chamá-lo mesmo? De maneira mais geral. O que ele tem de especial aí? Fixo? Eu acho. Isso, mas por quê? Que mais que ele tem? Ele é fixo na fórmula, mas para eu generalizar, o que ele é? Ele não é 45. Eu vou dar um outro exemplo, ele não vai ser 45, ele é o quê? Num outro exemplo. Outro exemplo pode ser 2, pode ser 7. Travessias? Mas pode não ser travessia. Pode ser um exemplo de quantos pães de queijo eu como num dia, eu vou aumentando. Não é a travessia. O que ele é? Não é variável, ele é um parâmetro, mas né, ele não é variável, não fica variando. Como o Matheus falou, ele é fixo, então não é variável. Mas qual que é o nome mais geral dele? Para eu trocar aqui, ó. Eu não vou deixar 45 na fórmula para usar em qualquer exemplo, né? O que eu troco aqui no lugar do 45? Eu escrevo o quê? Falei para vocês aqui, ó. Esse 45 é o quê desse exemplo? Se ele está no dia 1. Seria a base? Mas tem um nome mais especial, né? Ele é... Primeiro, o 45, o 51, o 57, eles são o que mesmo? Que eu chamei? Todos esses aqui. 45, 51, 57. Eles formam um APA, então cada um é o quê? Cada número é um. Um par, não. Ah, eu apaguei aquela tabela. Estava comparando com conjuntos. Em conjuntos nós temos elementos. Em sequências nós temos Termos? termos. Beleza. Então 45 é um termo. Mas qual termo? Por que ele é especial? Porque ele é o Primeiro termo? primeiro termo. Obrigado. Então eu preciso pegar o primeiro termo. Eu não vou usar 45 numa fórmula para qualquer exemplo, né? E como que eu represento o primeiro termo? A1. A1. Então, para eu chegar no enésimo termo, eu preciso, não é que eu preciso, mas a maneira mais comum, a fórmula, essa que a gente chama ainda de fórmula do termo geral. O termo geral é o AN, é um termo qualquer. Mas existe uma fórmula mais geral que essa aqui ainda. Depois a gente vai ver. Essa aqui está precisando que você saia do primeiro termo, que é o comum. Você sabe o primeiro termo, você sabe a posição aonde você quer chegar. Ah, eu sei que o N é 7. Então você usa aqui, você substitui aqui, ó. E você sabe também o tamanho do seu passo. Então geralmente a gente parte do primeiro, mas não precisa. Ah, como eu falei, se eu estou no 8º e quero chegar no 11º, eu posso usar essa fórmula também. É só eu trocar aqui e calcular a quantidade de vezes corretamente, né? Do 8º para o 11º são 3 vezes. Tá. E esse 6? O 6, eu ainda não falei para vocês o nome. Comentei só, né? Mas não, me surpreenderia se alguém lembrasse, porque falei uma vez só na vida. Esse 6 aqui, né, é a quantidade que eu somo de termo em termo. Isso aqui a gente chama de razão. É o R. Então, cada PA tem a sua razão. Seu R. R é a razão da PA. Como é que eu posso explicar isso aqui? Razão? Quantidade de unidades, não. Número que é somado a um termo para achar o sucessor. E tem outro jeito de dizer isso aqui. É a diferença entre dois termos consecutivos.
Que é a diferença? Menos. Claro, sempre do segundo pro primeiro, do terceiro pro segundo, nessa ordem, né? 51 menos 45 dá 6. 57 menos 51 dá 6. 63 menos 57, 6. É sempre 6. Se eu estou usando 6 para somar e achar o sucessor, quando eu fizer a operação contrária, o sucessor menos o antecessor, aí vai ter que dar o mesmo número, né? É assim que funciona a subtração e a adição. Isso aí, Thiago. Então isso aqui é a razão, tá? Que a gente chama. Razão da PA. Olha aí, a fórmula geral. Vamos até aumentar aqui. Ela possui, então, 4 informações. No problema, você tem que ter 3 delas, das informações, para achar a quarta. Independente de qualquer. Você pode achar qualquer uma das 4 informações se você tiver as outras 3. É assim que funciona uma equação, né? Eu só tenho uma equação. Só posso ter uma incógnita. Uma coisa que eu não sei. Do jeito que ela está prontinha para achar o termo genérico, que é o que ele pede. Inclusive para a gente achar, como eu falei, o 19º dia, o 19º termo. Depois que a gente completar essa tabela aqui, vamos completar aqui, ó. Daí a gente já acha o do 19º. Aqui eu completei sem usar a fórmula. Eu fui de 6 em 6. Beleza. E tá propício aqui para isso, né? Eu já sei o anterior. Eu vou somando de 6 em 6. Fechou? Está completa a tabela que ele pede lá na D. Essa aqui é a D. Pediu para fazer essa tabela aí. E aí, na D também ele pede. Quantas piscinas ele nadará no 19º dia e no 30º dia? Bora. Calculem aí. Usando essa fórmula aqui agora, como é que eu interpreto esse negócio aqui mesmo? Vamos lá, 19º dia. 30º dia. Vou deixar aqui em cima. A fórmula é essa. E eu vou substituindo aqui. O que, ó, 19º dia. O que eu quero? Eu quero o A19. O que é esse subscrito aqui? A posição, né? Esse índice. Então eu quero o termo, o A, no 19º dia. Tá? Então eu quero o N vale 19. Cuidado, não é o A que vale 19, tá? Eu joguei 19 ali no lugar do N. Então o N, que é a posição, vale 19. O A19 eu quero achar, não sei. Isso aí, Thiago. Então, o que eu sei, hein? Eu tenho que saber todo o resto. Se eu quero achar o A19, eu tenho que saber isso tudo aqui, ó. Bem, o N eu sei, né? O N eu acabei de falar que é 19. Certo? Qual que é a razão? A razão é 6. Ele vai de 6 em 6. Qual é o primeiro termo? 45. Beleza. Sei tudo. Então é 45 mais 19 menos 1, 18, vezes 6. Aí 18 vezes 6 deve dar 108. 45 mais 108 dá 153. Aí. Então, jogamos lá todas as informações que nós temos. Primeiro dia, ele nada 45 piscinas. Eu quero saber no 19º. Então a gente viu que sempre diminui 1, né? Para chegar no 19º, se eu já estou no primeiro. Vezes 6, que é a quantidade que ele aumenta por dia. Ele aumentou 18 vezes 6 piscinas. Então beleza. Se eu já sei quanto é o começo e quanto ele aumentou, eu sei quanto é o final. É assim que funciona. Se você sabe o início e a variação, lá de física também, né? Tratam muito de variação aí. Se você sabe o começo e a variação, você sabe o fim. Ou ao contrário, se você sabe o fim e a variação, você sabe o começo. Ou se você sabe o fim e o começo, você sabe a variação. Então depende do que é fornecido. E o A30? Opa, queremos o A30 agora. Mesma história. A30, eu preciso do primeiro, que é 45. Eu sei que eu quero chegar no 30º, o N vale 30. E é sempre 6 aqui nesse exemplo. Então 45 mais 29 vezes 6. 29 vezes 6. Bem, 30 vezes 6 é 180. 29 é só tirar uma vez o 6, né? 174. 45 mais 174. Isso aqui vai dar 219. Opa. Isso aí. Isso aí, Thiago. 219. Ó, que é o último dia, né? Nesse exemplo aqui.
Ele falou que vai fazer um treino aí de 30 dias. No último dia, ele nadará 219 vezes o comprimento da piscina. E aí fechou o treino dele. Então esse aqui é o último termo. Temos isso também, né? Esse aqui é o último termo. Nesse exemplo. Eu poderia continuar, por que não, né? Poderia ir somando 6, 6, 6. Então veja que uma progressão aritmética tem vários elementos. Não elemento de números, né? Vários fatores, várias características, na verdade. Existe um primeiro termo, sempre tem que ter um primeiro termo. Você tem que começar. Se ela for finita, existe um último termo. Então é interessante saber qual é esse último termo, 219, e também a posição dele. A posição do último termo é justamente a quantidade de termos, né? Se eu falo, ó, tem 30 termos, tá, eu sei que o último é o 30º. Não tem como eu pular um termo. Ah, do segundo eu vou pro quinto. Não existe terceiro e quarto termo. Não, isso aí não pode acontecer. Você sempre vai de um em um. A posição é sempre natural, né? Começando do 1 e indo de um em um. Então, uma PA é caracterizada. Para você definir uma PA completamente, você tem que me dizer assim, ó. Primeiro termo. São coisas que você pode me dizer para definir, né? Primeiro termo, razão e quantidade de termos. Se você me der o primeiro termo, a razão e a quantidade, eu descubro qual é o último, eu descubro qualquer um, na verdade, né? Usando aquela fórmula ali. Se eu usar o número de dias e somar eles, bem, o número de dias, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5 ou a travessia desses dias? É uma boa pergunta aí, Bruno. Não sei se é isso que você está querendo, mas que já me surgiu aqui. É quantas piscinas ele nadou, então, ao longo desse treino? Exatamente. Ó, quantas travessias ele fez ao todo? Ele fez 45, mais 51, mais 57, mais 63, até mais 219. Quanto que é ao todo? Essa é uma boa pergunta aí. Se você, não, aí, Bruno, se você somar o número de dias, não tem nada a ver daí com esses números aqui de travessia, né? Não vai chegar lá nunca. Isso aí não. Você não consegue chegar com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uma relação com o número de travessias. Vamos calcular aqui só de curiosidade, ó. Vamos relembrar a lógica. Quem quiser colocar aí do lado também. A lógica da somatória. Nós vamos somar, eu vou chamar aqui isso aqui de S. Número total de travessias que ele fez nesse treino. Nos 30 dias. Então eu chamei S30. Eu estou somando 30 termos. O primeiro é 45, o último é 219 e são 30 termos. Beleza. Qual que era a lógica mesmo que a gente fez aqui para somar lá do Gauss, do aluninho que deduziu isso aí? Eu tinha que fazer o que mesmo? O último termo menos o primeiro? Opa, não era menos. Ó, vamos olhar aqui, ó. Os extremos, se eu somar os extremos, dá sempre a mesma coisa, né? Ou se eu somar termos equidistantes dos extremos, ou seja, com a mesma distância dos extremos. Esse aqui só tem um atrás dele, o 99 só tem um depois. O 4 tem 3 atrás dele, o 97 tem 3 depois. Eles estão sempre na mesma distância dos extremos. Essa soma é sempre constante para uma PA. Para uma PA. Professor, Oi. teria como fazer essa sequência aí, por exemplo, com uma sequência ímpar? Ou é só com par? Você diz número de termos? É. Tipo 29 dias? Uhum. Tem, aham. E inclusive a soma vai dar que às vezes, usando a fórmula, a gente tem que dividir por 2. A gente pensa, ué, mas se eu for dividir 29 por 2, vai dar quebrado. Mas não tem como ele nadar um número quebrado de travessia se ele sempre nada o número inteiro, né? Como é que essa soma vai dar quebrado? Mas você vai ver que dá certinho. Nunca. Se aqui é só inteiro, você vai ver que nunca vai dar quebrado. Porque mesmo que fossem 29 dias, e a gente vai dividir por 2, quando você multiplicar por esse número que vai surgir aqui, vai ficar inteiro daí. Então isso sempre acontece. Você pode fazer teste com vários e vários PAs que você inventar aí, vai dar sempre certinho. Porque Entendi. mesmo que esse seja ímpar, esse aqui vai ser par. Ah, então esse aqui, essa soma sempre vai ser par? Não, vai depender do exemplo, mas se esse aqui é ímpar, e você sabe que tudo tem que dar inteiro, porque não tem nenhum número quebrado aqui,
pode ter certeza absoluta que aqui vai dar par. Com certeza. Porque daí esse par simplifica com o 2 e fica tudo inteiro. Né? Não surge número quebrado. Vamos ver, Lucas, não calculei ainda. Beleza, vamos lá. Tá, mas aqui não é 29, são 30 dias. Lembra qual que era a lógica, ó. Nós vamos somar os extremos. Só preciso do primeiro e do último. Tá. Aí eu multiplico pela quantidade de parezinhos que eu formei, né? Se são 30 dias, eu consigo formar 15 pares. Por isso que eu dividi por 2. 30 sobre 2. Então eu vou pegar o primeiro termo mais o último. 45 mais 19. E fazer ainda vezes 15. Mais 219 vezes 15. 3.960. Isso aí, Lucas Adriano acertou. 3.960 travessias. Olha o treinão dele aí. Em 30 dias. Dá uma média de quanto? Divide isso aí por 30? 132. Então, a média, como se ele tivesse nadado 132 piscinas por dia. Mas ele foi progredindo, né? Beleza. Então, classificação de PA é trivial, mas é bem tranquilo. Só tem 3 tipos. Depende da razão. Olha a razão. Quando eu posso explicar de 2 maneiras. Um é consequência do outro. Na crescente, por que ele tem esse nome? Ué, porque cada termo vai aumentando. Então, cada termo é maior que o anterior. Ou seja, eles aumentam. Isso tem como consequência que a razão é positiva. Ou eu posso falar o contrário. A razão é positiva, então a consequência é que cada termo aumenta. Beleza. Exemplos. O famoso 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser, quantos termos tem que ter uma PA? Olha, é uma boa pergunta que eu fiz. Acho que tem que ser no mínimo 3, né, para você dizer que é uma PA. Só com 3, você já me disse se é ou não. Porque você tem dois números para comparar. Você tem que comparar essa diferença, 2 menos 1 que dá 1, com essa, 3 menos 2 que dá 1. Deu o mesmo valor? Deu. Então é uma PA. Só com 2 eu não posso dizer, né? Porque não tem outro para comparar. Tipo aqui, ó. Aqui eu já sei que não é uma PA. Tem cara, é uma PG. Ou seja, porque eu estou multiplicando o mesmo número, né? Do primeiro para o segundo eu multipliquei por 2. E eu multipliquei por 2 aqui também, para chegar do 2 até o 4. Mas isso aqui não é uma PA. Então já com 3 termos, você pode me dizer se é uma PA. Claro, isso aqui também não é. Não adianta você olhar para esses 3 aqui, ó. É uma PA porque está aumentando a mesma coisa. Mas aqui depois não aumenta, né? Então tem que ser para todos. Isso aqui também não é uma PA. Não, a PA crescente, no caso. Beleza, esse aqui é um exemplo. Outro de PA crescente, falei. Tem aquele da piscina ali que a gente acabou de ver. Razão 1. Essa aqui, né, de 1 em 1. Um outro, vamos usar uns números diferentes aqui. Menos 5. Aí ponto e vírgula. Menos 3,5. Aí ponto e vírgula. Menos 2. Isso aqui é uma PA? E de razão quanto? Qual que é a razão dessa PA aí? Vai acrescentando 1,5 toda vez? Isso aí. Mas tem que comparar com todos, tem que ver se é mesmo, né? Mas aí você vai ver que é. Daqui pra cá eu aumentei 1,5. Daqui pra cá eu aumentei 1,5. Para todos. O próximo então seria 2,5. Razão 1,5. Olha lá, foi lá do negativo e alcançou o positivo. Com certeza é crescente então, né? Se ele saiu do negativo e foi positivo, só aumentou. Beleza, são 2 exemplos aí, bem tranquilos. Decrescente, contrário. Cada termo é menor que o anterior. Então eles diminuem
A razão é negativa. Então ele vai decrescendo. Exemplo. 40. O que mais? Posso colocar 31, por exemplo. 22. 13. Isso aqui é uma PA de razão quanto? Se eu não errei os cálculos aí. Vai diminuindo 9. Isso aí, então eu digo que a razão é o quê? Quanto que é? Quanto eu estou somando. A razão é quanto eu somo. Olha a definição dela. Se eu coloquei aqui em algum lugar. Número que é somado a um termo para achar o sucessor. Quanto que eu tenho que somar no 40 para achar 31? Menos 9. Menos 9. Isso aí, o Thiago também mandou aqui. Menos 9. Beleza. Razão é menos 9. Se a razão é negativa, olha lá. Razão é negativa. Quer dizer que é decrescente. Fechou. Outro exemplo, eu já posso começar lá do negativo, aí. Que razão é isso aqui? De boa. Tô perdendo quanto? A cada vez. Acrescentando menos 2. Isso aí, acrescentando menos 2, tirando 2. Razão é menos 2. Fechou. Constante, né? Cada termo é igual ao anterior. Então, todos são iguais. A razão é constante. Ora, exemplo, aí você pode começar com qualquer número. E por aí vai. Inclusive pode ser infinito, né? Por que não? Aqui eu só coloquei PAs pequenas. 5 termos. Aqui provavelmente tem 6 termos. 4, 4. Aqui infinitos. Outro. Só para me complicar aqui, ó. Pronto. 4 pis. Pi, 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 pi. É uma constante. Razão. Pô, a razão é constante, ó. A razão é nula. A razão é zero. Porque eu não aumento nada. A razão é zero. A razão é sempre constante, né? É um número constante. Não muda a razão. Para um exemplo, para uma PA, ela não muda. Ela não é uma variável. É um parâmetro. É constante. Então aqui ela é nula nesse caso aqui da PA constante. Porque eu estou sempre somando zero. Tranquilo? Então, ó, isso dessa fórmula aqui, essa lógica, vamos usar bastante. Essa aqui, né? Essa aqui também. São as duas fórmulas que nós temos, tá? Essa e essa. Essa aqui eu ainda não coloquei a fórmula geral, do jeito que ela tá aqui, como essa aqui, né? Só usei no exemplo. Que não chegou a vez dela ainda. Mas a gente só vai usar isso aí. Essas duas fórmulas. E como que eu acho a razão? Foi o que vocês fizeram. Para eu saber quanto aumenta de um para o outro, é só eu pegar o que vem depois e diminuir o que vem antes. Então, 31 menos 40 dá menos 9. Beleza. Fazendo isso, eu descubro a razão. Isso aí tudo vocês têm na página 14. Na 14 ainda, ele traz essa tabela. Ó, é um exemplo que ele não fornece o primeiro. Não precisa. Então, a pergunta é: como completo essa tabela aqui? Ô, professor, mas aí o primeiro se torna terceiro, professor. Não, o primeiro tá aqui. O que nós temos é o terceiro, né? Então, a gente vai usar ele como se fosse o primeiro, porque se tem ele, ele é o Pode, primeiro. pode pensar assim. Mas justamente, ó. Do terceiro pro primeiro, eu tenho que voltar quantas casas? 2. Uhum. Então é como se a quantidade de passos que eu dou é menos 2, é 2 para trás. Então a fórmula ainda é a mesma. Só que eu tenho que cuidar com os números que eu uso. Mas espera aí, qual é o tamanho do passo? Eu tenho que ir de 1 em 1, será? É 17, 18, 19, 20, 29? Opa, não deu certo, hein? Tem que ir de enquanto em quanto. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Crescendo, depois a gente volta pro 1. Você faz tipo 29 menos 17, depois divide o resultado por 3. Pra saber quanto vai cada. Mas por 3, será? Vamos ver. Ó, o Matheus usou uma lógica boa aí. 29 menos 17. Porque eu sei que eu tenho que andar 12 unidades. Mas quantos passos eu tive que dar para o total ser 12? Exatamente, essa é a pergunta. Não precisa de muito cálculo, a gente pode até ir chutando, tá?
Supondo que é inteiro, você não precisa chutar infinitos valores, chuta só inteiro. Ah, de 1 em 1 não deu certo. De 2 em 2, 19, 21, 23, opa, 29 tá longe. Então você pode ir chutando assim, logo você acha a resposta. O Matheus pensou num negócio mais direto, né? Olha, eu sei que eu tenho que andar 12 ao todo. Mas em quantos passos? Aí ele falou 3. Eu acho que não, hein? Você tem que dar 3 passos, você tá no terceiro para ir pro sétimo. Quantos passos você tem que dar? 4. 4. Você pensou no 3 porque tem 3 aqui para preencher. Mas aí não vai dar certo. Você tem que dar 4 passos, né? Então vamos ver se dá certo. 12 divide para 4 dá 3. Então será que aqui é 20, 23, 26, opa, 29? Fechou certinho, hein? Olha aí, de 3 em 3. Se você dividisse por 3, você ia de 4 em 4. 21, 25, 29. Você chegaria no 29 aqui, ó. E aí o outro seria 29 de novo. Não bate, né? Então, eu sei que o 17 eu tenho que somar com... que eu coloquei ali... ponto de interrogação, né? Eu tenho que somar 4 vezes o 3 para chegar no 29, né? Que é o 17 mais 12. Da onde que, então... onde que eu uso esse 4? De onde que veio? Aqui, ó. 4 termos para chegar lá. E o 3 é o que eu queria descobrir. De 3 em 3 eu estou indo. Então dá pra gente usar aquela fórmula. Olha só como que a gente usa aquela fórmula. Vejam. Que maravilha. Falei pra vocês que essa fórmula aqui exige que eu saia do primeiro. Então a gente vai fazer o que o Rafinha falou agora. Tá, vamos pegar isso aqui, ó. E fingir. Esquece esse trem aqui, ó. Vou até apagar. Depois eu já mudo os números ali. Esquece que tem antes. Finge que o 17 é o primeiro. Aí nós temos o quarto vira o segundo, o quinto vira o terceiro. Aqui, aqui. Eu quero descobrir a razão aqui, né? Vamos dizer que eu não sei que é 3 ainda. Ó, eu peguei essa tabela e cortei. Eu tenho 17 como primeiro e 29 como quinto. Beleza. Então lá, eu sei quanto que é o A5. Eu vou substituir o que eu já sei. Esse aqui, o AN vira 5 porque o N vale 5. Estou substituindo. Eu sei que o A5 é 29. Eu já sei o último. Eu sei que o primeiro é 17. Certo. Aqui eu já substituí. E eu sei que a razão não é nada, né? É o que eu quero descobrir. Senão eu saberia tudo, não tem por que usar a fórmula. Beleza, então vamos calcular aqui. Esse 17 passa para lá, troca de sinal. 5 menos 1 é 4. Eu sei que 4R... Olha lá, vamos trocar de lado aqui, né? Do jeito que a gente gosta. 4R é 29 menos 17. 4R é 12. Quer dizer que R vale 12 por 4. 3. E aí, achamos agora com a fórmula, sem chutar. Mas chutando aqui é tranquilo também, né? Vejam, é a mesma fórmula. Essa ideia de eu te dou o primeiro e o último, e eu quero que você descubra o resto. Bem, descobrir o resto é fácil, é só descobrir a razão. Aí você pode ir de 1 em 1, já que eu tenho que descobrir todos, né? Você vai de 1 em 1. Isso aqui a gente vai ver depois de novo, que se chama interpolação. Você está... O que é interpolar? É colocar coisa no meio. Entre, né? Polar, não sei. Colocar. Então você coloca coisas no meio. Eu te dou 2 extremos e falo, quanto tem que ser aqui no meio para dar certinho? Aí você vai usar essa lógica. A gente viu que aqui vai ter que ser 20, 23 e 26, porque daí fecha certinho. Aí se eu te der mais um, e agora? E deixar isso aqui igual. Aí eu aposto que vai dar quebrado, né? Porque eu tenho que avançar 12 casas em 5 termos. 12 para 5 é 2,4. Então eu tenho que ir de 2,4 em 2,4. Mas vai fechar certinho. Essa é a ideia de interpolação. Depois a gente vai voltar nisso aí. Mas ele já forneceu aqui. Então tem essa lógica. E aí, então, qual que é o segundo e qual é o primeiro? Sem usar fórmula agora. Se eu tenho que achar os dois, eu posso ir de 1 em 1. 14 e 11. Isso aí, ó. Se daqui pra cá, da esquerda pra direita, eu tenho que somar 3, quer dizer que da direita pra esquerda eu tenho que tirar 3, né? 14, 11. Beleza. Certinho. Então aqui nós temos uma
total aqui, né? Uma PA de 7 termos, cujo primeiro termo é 11 e o último é 29. Isso tem como consequência que a razão é 3. Não tem como você... Essa ideia é até legal, de graus de liberdade. Não tem como você criar uma PA determinando tudo que você quer. Tipo assim, ó, eu quero uma PA com o primeiro termo 5, último termo 20, quantidade de termos 4 e razão 7. Você deu tudo. Não vai fechar. Só se você tiver sorte, se você fizer os cálculos. Você não pode dar tudo, você tem que dar tipo, 3 informações. O primeiro, o último e a quantidade. Aí a razão já está determinada. A matemática determina para você, não é você que determina. Já está amarrada pela matemática. Não é que nem aqui eu falo, ó, eu quero que o primeiro seja 11, que tenha 7 e que o sétimo, que é o último, seja 29. Você não pode querer que a razão seja 5, porque a razão é 3 e é 3, a matemática falou que é 3 e acabou. Não tem como fugir disso. Você não pode escolher tudo. Então você tem 3 graus de liberdade, você pode escolher 3 coisas. A quarta, que eu falei para vocês dessa fórmula, né? A quarta essa fórmula é a matemática que vai te dar. Você pode escolher qualquer uma dessas 3. N, A1 e R, por exemplo. Ou o último, o primeiro e a razão. A matemática vai te dar a quantidade. Não dá para você escolher tudo. Isso é para qualquer coisa na matemática, né? Isso a gente traz a ideia de grau de liberdade. Quanta liberdade eu tenho para definir meu problema aí? Professor, mas você tem que escolher ou você tem que fazer por obrigação as 3 coisas já? Não, depende do... Em geral, a gente vai fazer por obrigação, porque é o problema que dá, né? O problema traz, a gente tem que interpretar do texto, por exemplo. Mas eu digo assim, se eu quero criar uma PA, mesmo que eu queira criar uma PA, a minha, que veio da minha cabeça e ninguém vai discutir, eu não tenho ainda total liberdade. Eu só posso escolher 3 coisas. É que nem você querer criar um triângulo retângulo. Você só pode escolher 2 lados. O terceiro, quem vai escolher para você é Pitágoras. Não é você que vai escolher o terceiro lado. Eu quero um triângulo retângulo 3, 4, 6. Se você escolheu 3, 4, o terceiro lado é 5. Quem falou isso foi Pitágoras. Isso existe em qualquer área aí da matemática. É a liberdade que a gente tem, a flexibilidade, né? Isso é bem interessante. Engenharia, bastante interessante também. Beleza. É o que ele traz aí na página 14 pra gente completar. Vamos... Deixa eu pensar aqui. Não, vamos terminar esse trem da página 14 e 15. Aí fica exercícios. Esses exercícios vão ficar para depois da prova daí. Que a nossa prova será na quarta-feira. Deve ser. Então a gente vai fechar aqui a página 14 e 15 antes dos exercícios. E aí vamos partir para a revisão. Para a prova. E aí lembrando, vamos começar a revisão hoje. Aí na primeira aula nossa lá de quarta-feira, que é à tarde, né? 1h30, a gente faz a revisão também, 1 horinha, 40 minutos. Depende aí para também vocês terem mais tempo de fazer a prova, né? Aí depois dessa aulinha de revisão, a gente vai para a prova. Beleza. Então esse é o nosso plano. Completamos a tabela. Aí ele pede lá num tópico, lá no fim da página 14, ó. Professor, vai poder utilizar um rascunho na prova para fazer as contas? Pega rascunho e calculadora, hein? Já pode ficar tranquilo. Pode usar a internet para fazer a prova? Pra fazer? Não tem como você fazer sem, né? Como é que você vai preencher lá? Não entendi. Ih, Que é só outra. Você já trovei, então. Não entendi, não. Agora, pode usar Google? Não, é positivo on é a plataforma, não pode usar outra coisa. Então, ele quer usar Essa era a minha qual? pergunta. Ah, tá. Não, rapaz, já. Positivo on, você já tem uma plataforma pra que outra? Tá louco? Vamos lá. Pesar muito o PC, né, professor? Escreva a PA de 10 termos que pode ser destacada da sequência infinita acima e cujo primeiro termo é 29. Aqui ele só está falando o seguinte, ó. Ele quer que vocês percebam que de uma PA, tipo uma PA finita, tipo essa aqui,
ela pode ser pensada, imaginada como extraída de uma PA infinita. Eu posso dizer, ó, isso aqui é uma parte da PA infinita que diz 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, tananã. Ou pode começar até antes também, né? Veio lá do 2, 5, 8, 11, 14, 17. Só para dizer que existem infinitas PAs com mesmas características. Não todas as mesmas características. Mas, tipo, tem infinitas PAs que tem o termo 11 e razão 3. Sim. Tem o que começa com 11, daí vai para 14. Tem o que começa com 8 e vai 8, 11, 14. Então tem infinitas PAs desse jeito. Pode ser destacada a sequência infinita acima, mas não vou nem dizer acima, a seguir, porque eu vou colocar a seguir. Vocês têm ali acima. Essa PA que ele traz aí é aquela, justamente 11, 14, 17, 26, 29, 32, 35, 38, paraná. Aí ele quer o seguinte: escreva PA de 10, só tem uma, ó, A PA. Só vai existir uma com todas essas características aqui. A PA de 10 termos, que pode ser destacada, extraída. Aí, Guilherme, agora esse destacada é extraída mesmo, hein? Não é enfatizada. Você vai poder tirar da sequência infinita, e cujo primeiro termo é 29. E aí, que PA é essa? Uma de 10 termos, primeiro termo 29, que tem essa característica aqui. Bem, primeiro termo é 29, beleza? Professor, uma Oi. PA não é infinita? Não, tem infinita. Você que manda. O problema é que manda. Se eu quiser deixar ela como 11 termos dessa PA que você tá fazendo aí, pode ser, né? Isso. Tipo, nesse exemplo não, porque ele quer 10, mas exatamente. Se ele pedisse 11, você saberia determinar também. Porque é só seguir a lógica, né? Nesse caso, a lógica é somar 3. Então vai ser... Olha isso aí, Thiago. Vou tentar copiar, mas acho que não copia daqui. Aí, só dá pra selecionar. Por que não dá pra copiar do chat? Se alguém descobriu esse segredo, me avisa aí. Fazer o quê, professor? É que o Thiago mandou a resposta, que deve estar correta, lá no chat pra mim. E eu queria só copiar e colar aqui. Mas ele não faz isso, infelizmente. O Zoom. Não, ó, professor, manda essa mensagem pra mim que eu copio no seu quadro. Fala sério? Não, mas daí é mais rápido eu escrever mesmo. Vou fazer com vocês aqui. Vamos lá, mas só o Thiago mandou aqui, pô. O que mais? Qual que é o segundo termo, então? Enquanto isso, eu vou ler a dúvida do Arthur aqui. Que serve, rapaz? Você vai parar de escrever no meu quadro, não? Não, é só pra mostrar que dá, professor. Não sei nem que palavra é essa, inventou uma palavra aí. 32. 32. E por aí vai, né? 35. Até fechar 10 termos, isso aí, Ronan. 41, deve ser isso aqui, né? Pô, se eu errar aí, me avisa. E eu não sei nem até onde vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Vamos ver, Thiago, se você acertou. Parabéns. Ó, o Arthur mandou uma pergunta massa aqui, ó. Se você tira o termo de uma PA infinita, ela fica finita? Pois não seria a mesma PA de antes. Eita, aí já entra numa filosofia, né? Ó, só que o infinito menos 1 continua sendo infinito, Arthur. Pô, alguém tá com... Ô, Ronaldo, desativa o som aí, pô. Infinito menos 1 continua sendo infinito. Obrigado. Infinito menos 1 milhão continua sendo infinito. Infinito não é muito legal de você ficar brincando, não. Às vezes dá um negócio, dá uns bugs. Agora, infinito menos infinito, não podemos dizer. É indeterminado, é que nem 0 sobre 0. Não dá pra dizer o que vai acontecer. Também acho, Henrique. Isso não ficará de graça. Segundo tópico. Escreva outra PA infinita de razão 3. Aí você pode... Aí não existe uma só, né? Por isso que ele não colocou escreva a outra. Tem infinitas PAs, infinitas, de razão 3.
Ele não falou de onde eu começo. Então, meu amigo, fica à vontade aí. -2, 1, 4. E aí 7, por aí vai. Pronto. Ah, porque você Pode começou no ser -2. menos. Nada. Tipo, se eu Beleza. fizer ao contrário, vai ser -3, né? Tipo, -1, -4, -6, Isso. 7. Aí você tá tirando 3, razão é -3. Ah, entendi. Ou uma legal, né, que o Thiago mandou aqui agora, ó. A sequência crescente dos múltiplos de 3, começando lá pelo 0. Dos múltiplos naturais. Que não quero pegar os negativos. 0, 3, 6, 9, 12. Aí, ó, tabuada do 3. Que não acaba no 30, né? Vai embora. Exatamente. Ou você pode começar lá do 587, 590, 593. Tanana. Tanto faz. Todas são PAs infinitas, reticências, de razão 3. E não precisa nem ser inteiro, né? 587,2, 590,2 e por aí vai. Pi mais 3, Pi mais 6, Pi mais 9, tudo tem razão 3. Feito. Próximo tópico. Olha lá, o que é isso? Tá certo, hein? De razão 3. Mas peço aí pra não fazer isso e não virar uma bagunça. Já pensou se cada um fizer? Então aí fica... Não dá, né? Escreva uma PA de razão R igual a 1,6 e que contenha um dos termos da PA infinita 11, 14, 17, 20, tananã. E aí? Uma PA de razão 1,6 que contenha um desses termos aqui. Qual deles? Você que manda. Com qual termo vocês querem começar aí? Ou nem começar. Qual termo vocês querem que tenha na PA? O Thiago fez com qual? 11. Ah, tá. Isso, o Ô, Thiago começou professor, com 11. Oi. e se nessa PA eu começar já com algum número dessa outra PA infinita, conta? Conta. Começar quer dizer que tem. Ele só precisa ter. Tipo, eu começo com 11 e depois eu coloco o próximo termo 1 mais 1,6. Isso. Foi o que o Thiago escreveu aqui. Exatamente. Mas você não precisa nem ser o 11, claro, e nem precisa começar com ele, né? Por exemplo, vamos ver se vai dar certo aqui. 21,4. Qual que é o próximo depois do 21,4? Se eu somar 1,6, vai dar? Isso aí, 23. E depois, 24,6. Por aí vai. Ele falou infinito? Não, escreva uma PA infinito. Infinito, beleza. Então tá aqui. Ué, qual que eu usei? Eu usei o 23. O 23 não é o próximo aqui, ó. Se é infinito, né? Tá indo de 3 em 3, o próximo é o 23. Peguei esse 23, botei aqui e disse que era o segundo. Então quer dizer que o primeiro tem que ser 21,4. Fechou? Acabei de fazer uma PA infinita em que contém um desses termos aqui. Na verdade, teria que ver... Ele não falou somente um dos termos. Será que se eu continuar aqui, somando 1,6, 1,6, 1,6, não vai chegar uma hora que eu vou achar outro termo que está aqui? Eu tenho certeza que sim, só não sei qual. Mas dá para achar também. Né? Se você continuar somando 1,6, uma hora você vai chegar em outro valor inteiro, com certeza. Você vai parar de ter número quebrado, né? Ou você vai achar mais um próximo inteiro. E pode ser que esse inteiro esteja aqui. Pode ser que ainda não. Mas você vai continuando, você vai achar outro inteiro. Pode ser que ele esteja aqui. E por aí vai. Uma hora você vai achar com certeza. Pode demorar. Mas é garantido. Sempre é garantido? Não. Mas, por exemplo, se
o esquema fosse, sei lá, se eu pegar duas PAs assim, ó. Uma PA é 10, 12, 14, 16. Tananã. Aí eu faço uma outra. 9, 11, 13, 15. Tananã. Nunca elas vão encontrar um termo em comum. Porque elas têm a mesma razão e começam com termos diferentes. Né? Essa aqui, ou seja, essa aqui, por exemplo, sempre vai ter números ímpares. Essa sempre números pares. Nunca vão se encontrar, né? Nunca terão em comum. Mas aqui, como as razões são diferentes, essa é 1,6, essa aqui é 3. Vai chegar uma hora que elas vão se encontrar assim. Se as, né, são infinitas. A entrada e saída dos termos não vai alterar o tipo de PA que ela é, né? Isso, Arthur, quem vai falar se é finito ou infinito é você ou o problema. Não é os números, não são os números que, né, do começo. Primeiro termo, razão, isso aí não diz nada sobre a quantidade de termos. Certo. Aí nos últimos 3 tópicos, ele quer que a gente deduza essa fórmula aqui, ó. Ele vai pedindo coisas para a gente chegar nessa fórmula que já chegamos. Lá do exemplo da travessia. Vamos finalizar essa página aí, ó. É possível afirmar que para encontrar a quantidade de piscinas que ele nadará em um dia N qualquer, basta somar N-1 vezes R ao total de piscinas do primeiro dia? Foi isso que a gente fez. Olha aqui. Para encontrar o número de piscinas de um dia qualquer, basta somar N-1 vezes R a quantidade de travessias do primeiro dia, que é o A1. Sim. Então, vocês podem colocar ali naquele segundo tópico da página 15. É possível afirmar, para vocês não se perderem aqui, para encontrar. Tananã. A resposta é sim, pois uma PA tem a característica de apresentar diferença constante entre seus termos. Tem uma diferença constante entre os termos. É sempre que diferença é essa? É sempre a razão. R, 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 R. Então, essa aqui é verdade. Galera, tem alguém com o microfone ativado ou é o meu fone que tá zoado? Beleza. Próximo, use a N para indicar o termo de ordem N. É isso aqui, ó. Do próximo, ele quer essa fórmula. Né? Escreva a fórmula que permite calcular a N. Escrevemos. Escrevemos tanto em matematiquês quanto em português aqui, ó. Essa fórmula vem daqui, né? Escreva a fórmula geral, basicamente. Tá pedindo no próximo aí. E por fim, usando a fórmula obtida no item B, calcule quantas piscinas ele nadou no 23º dia. Fizemos isso para os outros dias lá, né? Pro 19º. De boa. Vamos fazer de novo. Se é o 23º dia, é a posição 23. O N vale 23. Então aqui também. Certo. Primeiro dia, 45. Razão, ele está nadando de 6 em 6. É 45 mais 22 vezes 6. Bem, 22 vezes 6. Se 20 vezes 6 é 120, 22 é só somar 6 mais 2 vezes, né? 132. 45 mais 132, 177. Com certeza é menor do que o último, né? Que é 219 a gente tinha encontrado. Porque ele ainda está no 23º dia. Não chegou ao máximo ainda. Beleza. Estamos aí, ó. Página 14, tirando os exercícios, está concluída. Dúvidas, me avisem. Deixar um tempinho aí. É o tempinho de
vocês copiarem isso, tirarem dúvidas, irem ao banheiro, tomar água e voltar com a apostila 1 para nossa revisão. Positivo. Isso, do lado positivo do positivo, isso aí. Professor, a questão de números irracionais na PA, você pode colocar normal? Não, é tudo certo aí. É mais, por exemplo, uma PA somente com números irracionais. Olha lá. Pi, que nem eu falei, pi mais 1, pi mais 2, pi mais 3. É uma PA só com números irracionais. Ou raiz de 2, aí você multiplica tudo por... Você vai somando de 1 em 1 também, de 3 em 3. Vai ser só irracional. Ô, professor, mas seria como fazer a razão dos números irracionais dentro de uma PA, mais ou menos, ou não? Tem, a gente vai ver como achar a razão, né? A razão, inclusive, é o exercício 1 dessa página 15 aí. Como que eu descubro a razão? Eu sempre faço um termo menos o outro, menos o anterior, né? Então, tipo assim, se eu tivesse uma PA, vamos dizer aqui, raiz de 2. Essa aqui vai ser tranquila porque o número vai estar ali, né? Raiz de 2. A próxima é raiz de 2 menos 7. Poxa, que razão que é essa aí? Vamos fazer mais um, né? Pra ser uma PA mesmo. Quanto que eu tô aumentando, somando de um pro próximo? Estou sempre tirando 7, né? Então a razão é menos 7. Raiz de 2, depois eu tirei 7, depois eu tirei 7 e eu vou tirando 7. Então dá pra gente fazer assim. Como que a gente acha a razão? Você pega o segundo, por exemplo. Não precisa ser o segundo. Mas você pode pegar o segundo menos o primeiro. Quanto que é a raiz de 7 menos 7? Ou raiz de 2 menos 7? Menos raiz de 2. Corta os raiz de 2, fica só o menos 7. Né? Você pode descobrir a razão pegando o segundo menos o primeiro. Ou o décimo menos o nono. Depende do que você tem aí. Do que é mais fácil também, né? Antes que acabe o tempo, tem gente mandando aí. Então todas as PAs vão utilizar a mesma fórmula. Com certeza, essa aí é a fórmula geral zona. Você tem que ter 3 informações para achar a quarta. Uma PA só é uma PA se tiver os mesmos números. Tipo assim, se tiver a razão, né? Exatamente. Se eu falo razão, eu já estou falando que é PA. Ou PG. PG, que é a geométrica, também tem razão, né? Mas você não pode falar razão numa... Tipo assim, 11, 14, 15. Qual que é a razão disso aqui? Não tem. Você não pode falar, aqui a razão é 3, aqui a razão é 1. Não tem razão. Aqui a diferença é 3. Beleza. Não tem razão porque não é uma PA. Nem PG. Faz parte do conteúdo aí que eu passei para vocês. Determine o domínio das funções a seguir. Ele fornece 4 funções. Vou fazer todas? Não sei. Vamos lembrar aí. Porque tem que dar chance para outros exercícios também. 5. Determine o domínio. Tá. A A é tranquilinha. O que é o domínio? O domínio é tudo que eu posso usar para o X. De maneira geral, claro, para variável independente. Nesse caso, nós só temos X aqui. F de X, M de X, T de X, P de X. Tudo X. Quais X eu posso usar? Olhando para a lei de formação. Ele dá... Todas as informações estão ali. Contei para vocês que até agora a gente só aprendeu 2 restrições para o X. Lembra quais são? Quando que eu tenho que cuidar que eu não posso usar o X? Isso aí, Bruno. Olha lá, caderno de exercícios do capítulo 2. Vou colocar aqui, ó, livro 1. Começando lá da página 21, porque a gente já vai para o 5º exercício. E aí, quais eram os cuidados que eu tinha que ter? X não pode ser igual a ele mesmo? Quando tá dividindo, você não pode ser menor que 0 ou igual a 0. E quando é raiz também tem raiz quadrada, não é? Tipo isso aí, Clis, esses são os 2. Bruno, você entrou num negócio bem filosófico, como assim o X não pode ser igual a ele mesmo? Ele é sempre igual a X, né? X é igual a X. Não tem como o X não ser X, eu já até me confundi aqui. Ele é sempre igual a ele mesmo. A Clícia falou, só tem um negócio para corrigir ali, ó. Então eu tenho que cuidar justamente quando eu tenho raiz quadrada ou raízes de índice par, de maneira geral. Quando é raiz de índice ímpar, raiz cúbica, quinta, não tem problema nenhum. Porque ela não restringe, né? Eu posso ter valores negativos numa raiz cúbica. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2, existe. Agora,
Raiz quadrada de menos 4 não é menos 2 nem 2. Não existe nos números reais. Só estamos lidando aqui com números reais ainda. É o máximo que vocês conhecem aí. Então tá, então tem que cuidar quando tem raiz quadrada ou raiz de índice par, quarta, sexta. Mas também quando tem o x no denominador. Né? Quando tem a variável no denominador. Por quê? Porque daí no denominador, ele próprio, não estou dizendo x, o denominador não pode ser zero. Vocês sabem disso, eu não posso dividir por zero. Ah, quer dizer que o x não pode ser zero? Não quer dizer isso, depende de como está o denominador. Se o denominador for só x, beleza, o x não pode ser zero, porque senão ia ficar zero aqui, não pode. Mas se o denominador for x menos 1, o x pode ser zero, que vai ficar menos 1. Beleza, isso aqui existe. Tem que cuidar disso aí, tá? Aqui o x não pode ser 1, porque se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, 0. Então já sei que eu poderia usar qualquer valor para o x menos o valor 1. É isso que é o domínio. E daí a gente tem que expressar isso de maneira bonitinha, né, com conjuntos ou com intervalos, que a gente já sabe também. Então eu olho para essa primeira ali, ó. F de x é 7x menos 12. Eu me pergunto, x está no denominador? Não, porque nem tem denominador. Né, se tivesse assim, ó, tem denominador, dá problema. Não, o x tem que estar no denominador. Então isso aqui não teria problema nenhum. Tá, x não está no denominador, nem numa raiz de índice par. Então tem algum problema? Não tem problema nenhum. Quer dizer o quê? Que o maior domínio possível... O domínio, tipo assim, você escolhe. Se você quiser fazer uma função, você pode escolher o domínio. Só que... Aqui, então poderia ser qualquer domínio. Eu poderia falar que o domínio é só o número 1. Sei lá. Eu só posso usar 1 no x. Sim, se você, beleza, você vai usar 1, vai dar uma resposta. Nem interessa qual que é, mas vai dar uma resposta. É um domínio válido? Sim. Porque você pode usar 1 aqui e vai dar uma resposta, tá tudo certo. Então essa é a resposta, é 1. Não, o que ele quer dizer na verdade é o maior, tá implícito aqui, ó. É o maior domínio possível. Quando ele só pede o domínio, é o maior possível. Eu posso usar 1, eu posso usar o 2, eu posso usar qualquer número, porque não tem restrição nenhuma. Não tem x no denominador nem numa raiz. E qual é o maior domínio possível que a gente está estudando aqui? Os números reais. Cadê o Rzinho aqui? Ó? Então o domínio dessa função aí, de f, é todos os números reais. Beleza. B. Aí a gente já entra num negócio aí, ó. M de x é igual a raiz quadrada de 3x menos 9. Tem problema? Sim, porque existe uma raiz quadrada, então tem que cuidar. Qual é o problema? Então eu quero descobrir o domínio da função m. Agora a função é m, né? Mudou só o nome aí. Não vão se confundir só porque não é f, né? Vejam só, o que acontece aqui? O 3x menos 9, o que está ali dentro não pode ser o que mesmo? O que está ali dentro. Dentro de uma raiz quadrada. Como eu coloco a restrição aqui? Ele tem que ser ou não pode ser o quê? Vamos ver. Mandaram no bate-papo. Mas é que eu fiz duas perguntas certas. Não pode ser negativo. Beleza, não pode ser negativo. Só isso. Ele não pode ser negativo. Como a gente expressa isso? Bem, vou expressar de uma maneira contrária. Existe um símbolo para não é negativo. Claro que existe. Aqui, ó. Relações de negação. É isso aqui, ó. Não é menor que. Existe. Olha lá. Você colocou o menor, né, menor que 0 aqui, ó. E você riscou. Não é. Mas a gente não... dá para trabalhar com isso aqui, mas a gente nunca viu. Só uma curiosidade. Se ele não pode ser negativo, o que sobrou para ele? Bem, só tem 3 opções, né? Ou é negativo, ou é nulo, ou é positivo. Se você disse que não pode ser negativo, quer dizer que ele pode ser positivo ou 0. Então ele pode ser maior ou igual a 0. Não sobra outra opção. Agora daqui, isso aqui é uma inequação. A gente já sabe até trabalhar com inequação. Quem fez comigo aí o 9º ano sabe que eu posso imaginar que é uma equação, só tem que tomar um cuidadozinho, né? Que é na hora de multiplicar ou dividir por número negativo. Que eu tenho que trocar, inverter esse sinal aqui, esse símbolo. Mas não vai acontecer isso aqui. Porque esse 3 é positivo. Bem, todos os 3 são positivos, né? Porque esse número aqui é positivo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu passo esse menos 9 para lá.
ele passa trocando de sinal como se fosse uma equação. Aí eu sei que para eu isolar o x, eu tenho que passar o 3 dividindo. 9 sobre 3 vai dar 3. Então x tem que ser maior ou igual a 3. E como eu expresso isso agora em termos de domínio, em termos de conjunto, ou intervalo? Vamos fazer com o intervalo que é mais fácil, né, mais rápido. O intervalo, lembra? Eu tenho que colocar sempre o menor número, o limite mínimo, que é 3. Aí vírgula, ponto e vírgula, o limite máximo. Qual que é o máximo? O x tem um teto? Tem um valor máximo para ele ou não? Eu só falei que ele tem que ser maior que 3, ou igual. Então ele não tem, não falei, ele tem que ser menor que tanto. Então ele vai até o infinito. E além ainda. E se vai até o infinito, aqui é aberto. Não pode ser fechado, né? É fechado no 3. Aqui não está aparecendo direito o símbolo, né? Aqui, ó. Colchete fechado no 3, porque o 3 está incluso. Eu posso ter igual a 3. E é aberto no infinito porque eu nunca posso fechar o infinito. Não tem como abraçá-lo. Seu braço nunca será grande o suficiente. O 3 eu consigo. Se a raiz quadrada for irracional, não tem problema não. Você só ia trocar aqui, tipo... Aqui vai ter valor que é irracional, né? Se eu jogar um valor por x, vai surgir vários, infinitos valores, na verdade, que serão irracionais aqui, né? Quando aqui aparecer raiz de 2, tipo, tem como aparecer raiz de 2 aqui? Tem. Dependendo do valor que você jogar em x, aqui dentro vai dar 2. Aí vai dar um número irracional. Ele existe, não tem problema. Ele é real, né? Então não tem restrição quanto a isso. Certo. Vamos fazer a D, porque ela tem x em dois lugares. Olha a C, vamos só conversar sobre a C. Eu vou passar aqui a resposta, mas não vou fazer detalhado. Vamos passar para D daí. A C é o seguinte, ela tem uma raiz cúbica em cima. Não preciso nem olhar, porque raiz cúbica não tem problema. Esquece aquele 7x menos 2. Você vai olhar só para o 5x menos 8. Você vai fazer a mesma coisa. 5x menos 8 tem que ser... Não pode ser negativo porque está na raiz, mas olha o cuidado agora. Aqui eu coloquei, ó, pro 3x menos 9, que ele pode ser igual a 0. Ele pode ser, aqui dentro vai ficar 0, não tem problema. Agora aqui no 5x menos 8, eu não posso colocar que ele pode ser igual a 0. Porque senão daria 0 lá no denominador, isso não pode. Então ele não pode ser negativo por causa da raiz e não pode ser 0, nulo, por causa do denominador. O que sobrou para ele? Positivo. Então ele só pode ser positivo. Isso aqui vocês vão isolar fazendo a mesma coisa. Vocês vão descobrir que x tem que ser maior que 8/5. Só isolando, que a gente fez lá. Portanto, o domínio dessa função t é 8/5, só que aí aberto, né? Aberto, porque tem que ser maior que 8/5. Não pode ser igual. Até o infinito? Sim, até o infinito. Eu não coloquei um limite superior. Então essa aí é C. O que eu tive que cuidar? Mudei aqui, ó. Isso aqui não pode ser 0, senão vai ficar um denominador 0. Isso não existe. Não tem valor para isso. Agora a D. Ó, a D é diferente dessas outras. Porque é o seguinte, vamos lá. P de x... 2 sobre x menos 3 mais raiz quadrada de 4x menos 8. Porque agora eu tenho x em dois lugares, com problemas. Aqui eu tenho um problema que é denominador, aqui eu tenho um problema que é raiz. Tá. Vamos fazer isso aqui primeiro, é fácil. Denominador. Ele só não pode ser 0. Então como é que eu falo isso? X menos 3 tem que ser diferente de 0. Fácil. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, só não pode ser 0. Não pode ser, quer dizer que é diferente. É como se fosse uma equação também, ó. Posso trabalhar como se fosse uma equação, né? Passo esse menos 3 para lá, ele troca de sinal. Pronto. Achei uma restrição. X tem que ser diferente de 3. Tá. Agora eu vou olhar para o outro. 2.
raiz quadrada. De novo, 4x menos 8 só não pode ser negativo. Pode ser 0, não tem problema nenhum isso aqui ficar 0. Não dá problema nenhum. Então ele pode ser maior ou igual a 0. Certo? Vocês vão isolar isso aqui. Né? Vai ficar... Deixa eu copiar tudo. Passa o menos 8 para lá. Vai passar com outro sinal. 4x maior ou igual a menos 8. Aí você passa o 4 dividindo. Vai ficar 8 sobre 4, 2. Então a gente descobre o seguinte, que x tem que ser maior ou igual a 2, mas não pode ser 3. Então eu tenho duas restrições. Você tem que... Aí, Henrique, tá tudo aí, ó. Você tem que obedecer as duas. Não é, eu vou escolher uma. Não, você tem que obedecer. Como se que fosse seu pai tá falando isso e sua mãe tá falando isso. Tem que obedecer os dois. Tem que escolher nada, não. Então, como é que eu faço um domínio, um conjunto que obedece às duas restrições? Nós temos que usar aí uma operação aí, né? O domínio da função P. Depois a gente volta lá, Henrique. Ah, dá pra fazer aqui, ó. Calma lá. Aí. O domínio da função P. Então, eu posso pensar da mesma maneira. É tudo que é maior que 2 ou igual. Então tá. Então vamos lá, 2 aqui. Até onde? Até o infinito. Porque qualquer coisa maior que 2, exceto 3, né? Mas por enquanto, qualquer coisa maior que 2. Tá. Deixo aberto. E agora, como é que eu tiro esse 3 aí? Porque o 3 está aqui dentro, ó. Mas eu não posso usar o 3. Então, eu dizer isso aqui, eu estou mentindo. Como é que eu tiro o 3 mesmo? E aí, você escreve assim, ó, exceto 3? Não, né? Posso misturar as coisas matemáticas com português, não? Como é que eu faço isso? Sei lá, coloca o ezinho cortado. Mas o que o 3 tem a ver com o exinho cortado? Tem que colocar um 3 aí em algum lugar. Quer dizer que ele não pertence a esse conjunto. E quando ele não pertence, a gente está tirando ele de um conjunto. Como é que eu tiro conjunto de conjunto mesmo? Que operação é essa? Nós sabemos fazer a união, a intersecção. Qual que é a outra? Que eu tiro elementos. Subtração, não é? Opa, quase, deveria ser, mas a gente chama de diferença, né? Professor, Oi. é menos o conjunto de 3? Isso aí, perfeito. Menos o conjunto do 3. Vejam. Aqui eu tenho infinitos números, inclusive o 3. Eu quero tirar o 3, ó, tirar. Ó, tirar aqui, ó. Que o Bruno falou, subtração. Só que cuidado, a Rafa falou certinho. Acho que foi ela, né? O 3, eu não posso fazer assim. Porque eu estou tirando um número de um conjunto, não existe isso. Nós aprendemos operações entre conjuntos. Os dois têm que ser conjuntos. É que nem você fazer 5 menos maçã, você está tirando uma fruta de um número. Não existe isso. Você não pode tirar duas coisas diferentes aqui. Você tem que tirar um conjunto de um conjunto. Então, eu tenho que passar isso para um conjunto. Pronto. Como é que eu faço conjunto chaves? Então, tá aqui, ó, o domínio. É tudo isso aqui do 2 até o infinito, exceto o elemento 3. O conjunto formado pelo 3. Você tira o elemento 3 desse intervalo aqui. E aí tá tudo certo. Você respeitou as duas condições. Feito? Esses 5 aí. Tranquilo, só cuidar. Denominador e raiz. Copiem aí. Quem quiser, né, bate um print aí, ó. Tá, o exercício 5 inteiro aí. Deixa eu ver qual é o próximo. Já vão lendo aí o 11. Deixa eu ver se o 11 é bom mesmo. Rapaz, o 11 é demais. Demais, demais, demais. Vou pegar lá os gráficos no livro de vocês do Positivo 1. Vão lendo a 11 aí.
Quais representam uma função? Eu fui pro livro 2, volume 2, é volume 1. Tantas opções aqui que... Livro de atividades do aluno, volume 1. É esse aqui. Aí. Print. E vamos pro Paint, isso sim. Deixa eu arrumar aqui. E aí, desses 4 gráficos, todos são funções? Nenhum é função? Por quê? Por que sim, por que não? Eu coloquei que o A e o C são funções. E o B e o D não. Exatamente. E por quê? Porque o B e o D tem 2 pontos que encostam no X. Tipo, ele não vai só na vertical. Isso. Não vai só na horizontal. Ele faz as curvinhas lá que diz que não pode e tal. Isso. Professor, Oi. Pode falar? ó, quando encosta um ponto naquela retinha, sabe? Isso, tá vendo? Assim, né? Aham. Só encostou uma vez na reta, então isso. Aí encostou, no caso, 4 vezes. 4 vezes, olha Então só, não é função. exatamente. Perfeito. Isso a gente chama de teste da reta vertical. Né? O que diz... Bom, primeiro, vamos começar lá da definição. Só é função quando... Oh, rapaz, ele fez uma função diferente aqui, ó. Colocou x na vertical. Tem problema? Não. O x está em função do y e não o contrário. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que foi um erro porque não sei por que ele faria isso. Mas não tem problema. Aí vai me complicar aqui na... Vamos trocar esse negócio aqui. É quando... Esquece esse negócio aqui. Quando para cada x, de maneira geral, né? Só existe um y. Tá? Vamos lembrar isso aí. Então você me fala um x, para ser função, eu tenho que te dar o y. Não existem duas respostas. Como eu falei, é como se eu andasse 5 km de táxi e ele me desse 2 preços. Tipo, para pagar. Oxe, só tem que dar um preço só. Não faz sentido isso aí. Então, isso é a teoria lá. Tem que ser assim. Agora, na prática do gráfico, o que significa isso, né? Significa que cada reta vertical que eu fizer só pode encostar em um ponto no gráfico. Das infinitas retas verticais que eu fizer. Tipo essa. E vai fazendo. Vai fazendo. Só pode encostar em um ponto. Se você encontrar uma reta vertical que seja, que encosta em 2 ou mais, já era, já não é função. Ah, então eu vou fazer infinitas retas, não tenho tempo para isso. Ninguém tem. Então você não vai fazendo infinitas retas. Você vai olhar o comportamento da função. Ainda na prática, o que significa isso? Significa que se ela sempre for da esquerda para a direita e nunca voltar, ela nunca vai encostar em 2 pontos ou mais, né? Uma reta vertical. Veja aqui, ó, aqui está sempre indo, aqui parece que está na vertical, mas não está. Tipo, ela está decrescendo aqui e sempre vai da esquerda para a direita. Ela nunca faz essa volta aqui, como é um círculo. Sei lá, se o círculo começar daqui, ó, vamos dizer que eu comecei daqui. Tá indo da esquerda para a direita e resolveu voltar. Aí lascou, né? Qualquer reta vertical que você fizer aqui vai encostar em 2 pontos. Exceto 2 retas. Essa aqui, ó, que a gente chama de reta tangente, já devem ter visto. Tipo essa reta aqui, ó, tangente, só encosta em um ponto. Ela é tangente ao círculo. Encosta aqui na bordinha só. Beleza, mas todas as retas tinham que encostar em um ponto só. Se eu encontrei uma que encosta em 2, já era. Então essa aqui não é função. E essa aqui piorou, né? Existe uma reta que encosta em um ponto só? Existe. Existem infinitas, ó. Infinitas retas que encostam em um ponto só. Beleza. Opa, essa aqui não. Existe uma tangente aqui também, ó. Essa aqui só encosta em um ponto. É tangente a curva nesse ponto aqui, que a gente fala. Beleza. Só que tem outras infinitas que encostam até em 4 aqui, né? 4 é o máximo? Deve ser, né? Porque ela foi, voltou, daí foi de novo, aí voltou de novo, não se decidiu. Isso aqui encostou em 4 pontos. Não é função. Então são funções somente A e C.
certo? Porque elas passam no teste das retas verticais, podemos assim dizer. Tranquilo? Passar lá para o Word, daí deixar lá quem quiser visualizar. 11, somente A e C são funções. Tá ali, compartilhar, Word. Fechou. Peguem lá o próximo, quem já acabou aí, o 12. Vamos ver se o 12 é bom mesmo. Ah, agora o 12 é o domínio, mesma coisa, o domínio imagem, só que pelo gráfico. De novo, vamos fazer só algumas aqui, não vou fazer das 5, né? Enquanto vocês copiam, eu vou lá pegar. Deixa eu ver, A é boa? A é boa. A B também. A e a B. A e a B tá bom. Não tem muito o que inventar aqui não. O que vocês me dizem aí de domínio e imagem pelo gráfico? Domínio é o que está no ponto X e imagem é o que está no ponto Y? Tipo, onde bate a reta? Vamos dizer assim, no eixo, porque são todos os infinitos pontos, né? Então a gente tem que olhar para os eixos, não é um ponto só. Mas isso aí, domínio é relacionado ao eixo X, então eu vou olhar só para o eixo X, para o horizontal, e imagem é o Y. E o contradomínio, lembre-se, o contradomínio eu não consigo saber pelo gráfico, ele tem que me dizer explicitamente. Ele tem que falar qual é o contradomínio, não tem como eu adivinhar. Aqui. Coloquei os dois gráficos aqui, ó. Vamos focar nesse primeiro. Letra A. Domínio. Então tá, você vai ver o pincel aqui. Domínio eu vou olhar no X. Quais são os valores que eu posso usar para X no domínio? Eu posso usar esse X aqui, ó. Ele tem resposta? Tem alguma... Bate no gráfico, na curva? Tem alguma imagem relacionada a esse X aqui? Que, sei lá, é -1, eu posso dizer? Acho que não. Não tem, né? Você vai caçar aqui, ó, pra cima, pra baixo. Não você tem, acha ninguém. professor. Não tem. Então, É meio que você vai olhar o eixo X da eu faço pelo menos assim, pra mim fica mais fácil. Pra achar o domínio, eu meio que foco no eixo X, no ponto mais da direita, mais da esquerda pra direita. Isso, beleza, maneira Onde o ponto bate. tradicional, assim, ó. Você pode pensar da seguinte maneira, né? É como se tivesse... Você quer a sombra do gráfico no eixo X. Ou é como se eu achatasse. Achata essa curva para o eixo X. Amassa ela. Né? Pega sua mão aqui e bate nela até achatar no eixo X. Vai ficar o quê? Vai ficar daqui, que é o mínimo. Você sempre busca o mínimo em X até o máximo, né? Qual que é o máximo? É do 0 até o 24. 24. Isso aí, porque não tem mais que o 24, não tem. Inclusive não tem nem espaço aqui, né? Ele não deixou. Mas tem que cuidar também o seguinte. Existe algum buraco aqui que não tem, tipo, algum valor que não existe no eixo X, que ele não deixa usar? Não tem. Como é que eu sei? Se tivesse um buraco Não assim, tem. ó, né, uma bolinha aberta. Isso. Ou se tivesse, sei lá, eu tirasse uma parte da curva aqui, ó. Ó, essa parte aqui não existe. Ah, então, peraí. Então, o domínio só vai até aqui. Tipo, até aqui. E depois ele continua lá pra baixo. Ele perde uma região ali, né? Esse lápis aqui é uma maravilha, que não faz o que eu quero. Ó, pra baixo, aí. Tipo, você perderia essa parte do domínio. Que é, sei lá, do 7 até o 8. Então você tem que cuidar se não tem nenhum buraco, alguma coisa assim. Nesse caso não tem. É bonitinho. A gente chama isso aqui de curva contínua. Você não tira o lápis para escrever, né? Para desenhar essa curva. Ela é contínua. Todo ponto está ligado a um outro aí. Não existe um espaço, um pulo. Então, o domínio, podemos escrever, vai dessa função aí, que é de f, sei lá, vai de 0 até 24, incluindo os extremos, né? Então é fechado. De 0 até 24. Perfeito. E a imagem? A imagem é o eixo Y. É a mesma coisa que eu falei. Você tem que cuidar com buracos, você pega o mínimo, o máximo.
e cuida aí com alguma parte que está faltando. Qual que é o mínimo? Menos 5. E você vai até o máximo, que é 13. Cuidado, não é... eu olho o começo, que é 3, né, no Y, e olho o final, que é 5. Lá no último ponto. Então é do 3 ao 5. Não, você olha o mínimo e máximo. Não é começo e fim. Então é do menos 5 ao 13, incluindo esses feras aí, né? Porque eu posso usá-los fechado do menos 5 ao 13. Essa é a imagem. Tranquilo? Não tem... Qual que é o segredo? Cuidado quando tem buraco. Tipo aqui, ó. Aqui eu tô perdendo esse ponto. Já vamos lá. Mal vai dar tempo desse aí. Aí na aula que vem, se vocês quiserem trazer também, eu selecionei esses exercícios aqui, ó. Tirei um print aí. Eu vou mandar no grupo aí, no chat também. Para revisão. Não vai dar tempo de a gente fazer tudo. Inclusive aqui só mal vai dar tempo de fazer esses 3 aqui. Na aula que vem não vai dar tempo de fazer o restante. Mas aí tentem fazer, daí as dúvidas estão trazendo. Que aí eu escuto vocês aí, né? Pra gente resolver os exercícios focados aí. Ó, esses que eu selecionei. Beleza. Professor, no caso, quando tem um ponto aberto no gráfico, como que você faz para meio que eliminar ele? Tipo, colocar que, vamos supor, tá entre o 0 e o 24 e tem um ponto aberto no meio. Como que você faz para colocar, excluir ele do... Isso, você tira aquele que a gente fez lá. Você faz menos daqui, né? Fazer menos... o 3, como estava o 3 lá. O 3 não está incluso, então você tira o 3. Pronto. Só isso? Só isso. Aí aqui, ó, vai acabar o tempo. Mas aqui, vamos pensar no domínio. Do menos 2 até o 2. Só que você abre, deixa aberto no menos 2, porque ele não está. Beleza, pessoal? Dúvidas? Mandem aí, vai acabar o tempo. Sucesso.